Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, e nós gostaríamos de pedir a gentileza do pastor Carlos. Ele vai estar fazendo a leitura juntamente conosco, né? Marcos capítulo 6, o versículo 37, não é isso, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Jesus. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: dai-lhe vós de comer? E eles disseram-lhe: e nós compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer. E ele disse: quantos pães tens? E de ver. E sabendo eles que disseram: 5 pães e 2 peixes. Amém? Somente até aí. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos orar um pelos outros, né, Deus, meus irmãos, e pedir a Deus que abençoe a cada um de nós, abençoe as famílias que estão necessitando das orações. Eu creio que todos estão precisando do poder de Deus e um milagre em suas vidas. Deus santo, justo e eterno, ó meu Senhor Jesus Cristo, fica conosco, Pai, nos abençoa neste momento, Senhor. Ó Deus, vai abençoando agora também aquelas pessoas que estão no leito de hospitais, Senhor. Outros em suas casas, Pai, necessitando, Pai, de uma bênção, meu Pai, de uma cura. Senhor, fica conosco, Pai, nos abençoando cada dia, Senhor. Permanece em nossos corações, Senhor. Glória a Vai Deus. abençoando este culto, Senhor, esse trabalho de campanha, para que possa, meu Pai, as pessoas acreditarem no Teu poder, na Tua misericórdia e o Teu perdão, Senhor. Vai abençoando agora, em nome de Jesus, a cada um de nós. Amém. Glórias a Deus. Oh, glória! Meus irmãos, Jesus está aqui nesta casa. Ele faz presente. Aproveita essa oportunidade. Faça como aquela mulher fez, né? A mulher pensou assim: olha, eu vou lá onde está esse Jesus. Eu vou lá. Eu quero chegar lá e pelo menos tocar na orla das vestes dele. Eu quero chegar lá e fazer isso. Eu sei que vai estar muita gente, mas eu vou chegar lá. E ela foi, irmãos, tinha uma multidão tremenda, não é? Ela foi com jeito até tocar nas vestes de Jesus. E ela falou: eu tenho certeza que se eu fizer isso, eu vou ser curada. Aleluia! E eu tenho certeza que se eu continuar participando desta campanha, Jesus vai me abençoar. Eu tenho certeza disso, porque é um propósito que Deus colocou no coração do servo do Senhor, né? E você fala com as suas palavras. É um propósito que Deus colocou na vida do meu irmão, e eu quero tomar posse da bênção, e eu preciso da solução desse problema. Se eu fizer um pouquinho de esforço e participar desta campanha, eu tenho certeza que Jesus vai resolver o meu problema. Eu tenho certeza que Jesus vai me curar. Eu tenho certeza que Jesus vai derrubar as muralhas. Eu tenho certeza disso, porque o meu Deus é vivo, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é aquele que fez, faz e continuará fazendo maravilhas, aleluia. E a mulher foi, irmãos, e o texto fala que quando ela chegou perto de Jesus, com muito esforço, né? Porque a multidão era enorme, então não tinha como ela ir conforme ela queria, mas ela foi, fez um esforço e tocou na orla das vestes de Jesus, Carlos. E quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Como Jesus, irmãos, é conhecedor do coração, Jesus conhece o pensamento, Jesus conhece a nossa vida, irmãos. Aí Jesus falou assim: quem me tocou? Alguém fala: olha, alguém te tocou, você não está vendo essa multidão? Olha, alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu virtude.
Aleluia, glória a Deus. É assim, meus irmãos, o trabalhar de Deus é com fé, é com coragem, é com ânimo, é com propósito. Aleluia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos certeza, meus irmãos, que o nosso Deus está aqui para nos abençoar. Ele não vai deixar você sair daqui vazio, não. Ele não vai deixar nós sairmos daqui do jeito que chegamos, não. Nós vamos sair daqui diferente, e as demais coisas, vai observando que Jesus vai acrescentar. E peça com fé aquilo que você precisa. Deus pode, dependendo do que você precisar, Deus pode esse ano, este mês, dar para você, porque o nosso Deus é Deus que promete e Deus que cumpre, e a tua palavra, ela não volta vazia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos no nosso terceiro elo, e Deus, do início do culto, eu gosto de prestar muita atenção no que Deus fala. Eu sou assim, isso eu louvo a Deus por isso, porque Deus começa a falar, Deus do início do culto. Quando o pastor estava falando sobre o que acontecia lá no aeroporto, há alguns anos atrás, e Jesus chegou realmente a batizar, dentro de 6 meses, batizou cerca de quase 60 pessoas com o Espírito Santo. Todo mundo só falava do aeroporto 2, todo mundo, nossa, o que está acontecendo? Mas por quê? Todo sábado tinha vigília, tinha busca. Os irmãos entravam assim num cantinho, numa salinha, tinha culto, tinha uns 3, 4 irmãos orando durante o culto todo. Então a igreja, sabe, Jesus curou uma pessoa, lá esqueci, de câncer na perna, sabe, Deus fez um reboliço naquela época, então houve um movimento. E eu estou feliz que aqui, nessa tribuna, onde que o Senhor tem nos dado, não tem faltado incentivo, não tem faltado altar. E esses dias eu estou louvando a Deus pela maneira que Deus está me levantando. Hoje, tem vezes que eu faço 2 áudios de mensagem, e Deus está trabalhando. Eu estou evangelizando umas 8 pessoas. Teve um senhor mesmo que me mandou uma mensagem para mim e falou, irmão, queria falar um negócio para você, que eu fico todo dia cedo já esperando a mensagem. E eu contei para minha filha, e ela gostou, enviei para ela também fica esperando. Então, olha o que Deus está fazendo. Aí eu falei, eu estava conversando com uma irmã, e ela pegou e falou assim, que igreja que você congrega? Aí eu falei, não congrego, não, eu sigo um irmão. Olha para vocês verem. Então você já está arrumando o que? Seguidor. Então você vai semeando a palavra. O segredo é isso aí. Nessa manhã, era mais ou menos umas 3 e pouco, Deus me deu uma graça, uma unção, e falou um negócio que era para mim fazer, hoje eu fiz. Irmão, eu senti muito poder. A gente tem que ser sensível à voz de Deus. Tem gente atrasando o projeto de Deus. Mas quando você ora, quando você fala com Deus, Deus fala com você. É o que acontece. E quando você fala, parece que é cansativo. Mas quando Deus fala com você, irmão, aí você rola para um lado, para o outro, o sono vaza, porque você sente bem. É aí que Deus está mandando você. Cava o poço, busca mais um pouco, porque sem o Senhor, irmão, eu não faço isso. Sem Jesus eu não faço nada. Hoje uma mulher ia passando na rua, tinha acabado de fazer uma oração. Eu falei, vem aqui. Uma senhorinha, ela usa usuária de crack. Vem cá que eu estou sentindo de orar para você. Senta aqui. Ela sentou. Eu fiz uma oração para ela, irmão. Ela falou assim, nossa, eu preciso respirar. Aí ela acalmou, me agradeceu. Falei assim, eu preciso falar de Jesus para você, rapidinho. Falei rapidinho, dentro de 2 minutos eu falei para Jesus para ela. Sabe o que ela falou? Eu tenho culpa porque ele morreu. Falei, eu também tenho. E a primeira pessoa que eu vejo falar assim, eu tenho culpa da morte de Jesus, porque nós somos pecadores, ele morreu por nossa culpa. Eu fiquei maravilhado com isso. E ela aceitou Jesus ali, irmãos. Eu vi Deus fazer isso hoje. Até eu pus o pedido. Falei assim, você quer pedir para os irmãos oração? Ela pegou, ela mesmo pediu oração e pediu para os irmãos dela que andam na rua. Deus não está trabalhando? Deus está trabalhando. E Deus vai fazer mais, porque o Senhor tocou no meu coração que algo do céu está acontecendo. Então, receba as bênçãos do Senhor e vamos profetizar milagre, bênção, cura, porque Deus nos deu essa campanha com o intuito, sabe do quê?
Primeiro, dá-lhe voz de comer. O Senhor já está falando que é para dar. Só que é Ele que faz o milagre. Eu pude entender que o Senhor vai fazer milagre. Se apresenta para o Senhor aquilo que você tem, só isso. O que Ele apresentou? Os pãozinhos. Só isso. Só estou dando esse top. Quem vai pregar hoje é a nossa irmã Débora. Mas receba a palavra. Quando você recebe a palavra, todo dia, o Senhor falou para mim, sabe por que muitos perdem a bênção? Eles recebem a palavra e esquecem no caminho. Mas Davi falou assim, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não cometer o quê? Infrações. Então receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Deus renova, Deus faz. Estou feliz pela vida do nosso irmão Edson, nosso irmão Elber. Só Deus pode recompensá-los. Eu sei que é um pouco de tempo de frio, mas o que mais dói é a friagem espiritual. Ela é terrível, que a friagem espiritual não tem tempo. Pode estar de sol, pode estar de chuva, a pessoa precisa de um milagre. Vamos ouvir uma saudação com a nossa irmã Edivânia. Ela vai falar o que ela sentiu no coração, que eu tenho certeza que há uma faísquinha, e essa faísquinha é de Deus, tá? Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Agradecer ao irmão Ismaí, ele mandou uma mensagem logo cedo para mim, né? E eu disse, hoje eu vou estar lá, né? O empecilho foi grande, mas Deus, ele tomou a frente de tudo. E eu quero deixar um versículo aqui para a meditação de toda a igreja. É um versículo que tem me sustentado, né? Hoje faz um ano que Isaías faleceu, né? Então, hoje eu me acordei muito triste, lembrando de tudo que eu vivi, né? Mas é um versículo, como eu falei, que eu tenho me segurado, né? Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas eu lembro perfeitamente no dia que eu estava no hospital, lá em Salvador, quando uma senhorinha chegou para mim e disse, você está viajando muito? Eu disse, um pouquinho. E ela disse, prepare as malas. Com 15 dias eu recebi o convite para vir aqui em Franca. E uma coisa que eu pedi a Deus, e Ele tem sido muito fiel. Eu disse, Jesus, eu vou para o outro lado, eu não conheço ninguém. Nesse período, minha mãe veio comigo. E eu disse, olha, todas as vezes que o Senhor for guardar alguém da minha família, você me avisa antes. E todas as vezes, irmãos, que Deus ele foi guardar alguém da minha família, Ele me avisou antes, né? Quando Deus ele fez guardar, foram 3 percas depois que eu estou aqui em Franca. Quando Deus ele foi guardar minha irmã, ele me visitou, eu estava orando, eu gosto muito de orar de madrugada, né? E aí, o Senhor, Ele disse para mim, prepare o lenço. Eu vi um lenço. E eu disse, Jesus, o que vai acontecer? Aí, eu fui de madrugada, de manhã eu recebi um telefonema que a minha irmã tinha passado mal. E que estava no hospital. E aí, eu peguei o avião, fui lá. E quando eu entrei na sala, ela estava entubada, e eu apertei a mão dela e disse, irmã, você está me ouvindo? Ela disse, estou. Não, ela não disse. Eu disse, se você estiver me ouvindo, aperta a minha mão. E naquele momento ela apertou a minha mão. Naquele momento o Espírito Santo bradou e disse, vou eu guardar a minha. E eu saí dali muito triste. Depois a médica me chamou e disse, você veio de São Paulo, se você quiser entrar na sala novamente, você pode entrar. E eu disse, não, eu não quero mais entrar na sala. Eu olhei para minha mãe, olhei para os meus irmãos e disse, eu vou embora. E eu peguei o avião de volta e vim embora. E 2 dias depois, realmente, o Senhor guardou a minha irmã. E com a minha mãe não foi diferente, né? Depois que minha mãe foi para a UTI 21 vezes ir e voltando, eu lembro perfeitamente quando eu cheguei para o meu chefe e disse, olha, eu preciso ir lá em Recife. E eu preciso que você me dê 30 dias de férias, porque eu preciso cuidar da minha mãe.
Eu quero ser filha. Porque eu saí de casa com 22 anos. Eu vivi aquele versículo. Sai da tua parentela e segue-me. Depois de 22 anos, eu nunca consegui passar 2 meses com a minha família. Mas o Senhor, Ele tinha me sustentado e tem me sustentado. Então, quando minha mãe voltou para o hospital, eu lembro também, foi na pandemia 2021, eu estava orando e o Senhor disse assim, a minha está preparada, vou eu guardar. E aí eu reuni minhas irmãs no domingo e falei para elas, olha, Deus vai guardar amanhã. E quando foi na segunda-feira, Deus, Ele guardou a minha mãe. Mas foi uma dor insuportável. Eu não conseguia voo. Luísa Helena, a dona da Magazine, foi que conseguiu um avião para mim chegar lá no Nordeste. Deus, Ele trabalha de uma forma tremenda. Ele usou a dona da empresa, do Magazine Luiza, para usar a secretária, para ligar para mim, para mandar o voo para chegar lá. E eu lembro que quando eu cheguei no aeroporto, o meu irmão disse, olha, o enterro de mamãe vai ser 3 horas da tarde. Eu cheguei no aeroporto 3h30, eu disse, pronto, para que você me trouxe aqui? Eu não vou conseguir nem me despedir da minha mãe. Eu estava desiludida, eu não sei nem como é que eu cheguei. Para você ter uma ideia, até o cartão de crédito eu deixei aqui, eu cheguei lá sem nada. Eu esqueci. E quando eu olhei assim, meu cunhado olhou para mim, eu disse, já teve um enterro, né? Ele disse, não, mesmo na pandemia, meu irmão conseguiu com que minha mãe se enterrasse só no dia seguinte, me esperando. Irmãs, e ali eu pensei que eram os piores momentos da minha vida. Porque quando eu cheguei naquele cemitério que eu vi o corpo da minha mãe, só tinha a gente, meu tio e mais ninguém. Era pandemia. E quando o meu tio, que é pastor, pegou a harpa e entregou na minha mão e disse, vamos adorar. Só tinha ele de cristão ali. Eu vendo o enterro, o corpo da minha mãe, e eu ali cantando os hinos fúnebres. Eu saí revoltada. Eu fiz tudo aquilo e saí revoltada e disse, Deus, por que você faz isso comigo? Você não me ama? Para quê? Qual a necessidade de eu louvar o hino fúnebre no velório da minha mãe? E quando eu cheguei aqui em Franca, só Deus sabia o que eu estava passando, esse questionamento. Mas eu lembro que Deus usou o irmão Ismaí aqui. Acho que ele nem lembra disso. E quando ele desceu assim, ele começou a pregar nesse dia. E ele disse assim, eu ali sentada, disse, Deus, por que você fez isso comigo? Na mesma hora, Deus usou o irmão Ismaí e disse, Deus, Ele não erra. Ele não tinha falado nada, ele nem sabia. Numa pregação, ele disse, irmão, Deus não erra. Naquele momento, Deus ele estava me respondendo que Ele não erra. Ele sabia o tempo. Porque o tempo ele é de Deus. Mas eu confesso para vocês que eu pensei que ali fosse um dos meus piores dias. Engano meu. Pior dia fez 1 ano hoje. Foi o dia que eu me acordei. Numa segunda-feira, que Isaías olhou para mim e disse assim, tia, eu te amo. A gente estava na mesa tomando café e eu olhei para ele e disse, eu também te amo. Foi o último momento. Foi o último momento que eu falei com ele. E quando foi na terça-feira, que eu acordei de manhã, que eu saí da cama, que eu fui direto para o banheiro, eu vi eu senti uma mão me jogando no chão. E naquele momento eu já caí de joelho. E quando eu comecei a orar, o Senhor lhe disse, mulher, aguarde uma grande surpresa. Irmãs, eu já estava chorando. Não sabia, nem imaginava. E naquele momento eu fui no quarto de Isaías, 5 horas da manhã. Era 5h27, bati na porta dele. E disse, Isaías, acorda que eu tenho novidade para te contar. Deus mandou eu aguardar uma surpresa. Só que quando eu falei isso, eu olhei, eu disse, 5h27, Isaías está dormindo. Vou fazer café para ele. E saí, irmãs. E fui para a cozinha fazer o café para ele. Só que quando eu peguei a bolsa, 7 horas da manhã, o Senhor disse, bate a porta. Aí eu bati, Isaías. E ele não respondia. Naquele momento, irmã, a minha casa ficou pequena, só rodava ali dentro. E comecei a ligar, liguei para o meu sobrinho, disse, eu estou batendo no quarto de Isaías e ele não atende.
E mas na mesma hora chegou uma funcionária minha. Deus é lindo. Como Deus, Ele cuida. Chegou uma funcionária minha, 7h30, lá na minha casa. E quando eu abri a porta, eu disse, uma menina de 18 anos. Eu disse, meu sobrinho não está abrindo a porta. E eu não sei abrir a porta, eu não estou conseguindo. E a menina saiu e disse assim, onde é o quarto dele? Eu disse, aqui. E mas ela tentou abrir a porta, ela não conseguiu. Ela tem um machado? Eu disse, tem. Entreguei o machado a ela. Quando ela bateu na porta, que ela empurrou a porta, ela olhou para mim, eu disse, ele está aí? Ela fez. Então eu corri. Quando eu corri, ele estava lá, já morto. Na mesma hora que eu corri, a menina ligou para o bombeiro e o bombeiro falava assim para mim, vai lá, faz a massagem. Irmãs, foi horrível. E eu digo para você que o que tem me sustentado é esse versículo. Porque eu sei que Deus, Ele é o nosso socorro. Né? Tem sido fácil? Não, tem sido terrível. Eu posso dizer para vocês aqui que estão aqui. São dias terríveis. Eu tive que ir para terapia, eu tive que ir para psicólogo, eu tive que cuidar do meu filho. Quando eu viajei em dezembro, foi ordem médica pedindo para tirar ele de lá. Eu passei momentos que eu não consigo e ainda acontece isso. Tem dias que eu não consigo entrar na minha casa, eu fico esperando meu marido dentro da cozinha. Porque quem vê a gente por fora não conhece a gente por dentro, ele não sabe o que a gente passa. Mas, apesar de tudo isso, irmãs, eu sinto e eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Então não desanime, Deus, Ele tem cuidado de você. Talvez você esteja passando dos momentos, talvez você diga assim, Edivane, momentos difíceis não é o seu, é o meu. Mas Deus, Ele cuida de nós. E eu quero dizer para você o que eu ouvi. Deus, Ele não erra. Deus, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que nos conhece. Quando eu vi irmãos Maí falando da oportunidade de ganhar vidas para Jesus, sábado aqui foi uma experiência linda. Eu cheguei aqui, a irmã Maria estava com o irmão Jabas e uma mulher, e eu não sei o porquê, mas ela não orava, ela estava com medo, eu acho que até da mulher cair ali naquele momento. E quando eu cheguei, ela disse assim, essa mulher precisa de ajuda. E na hora que eu comecei a orar por ela, Deus, Ele me entregou uma palavra para ela, sobrenatural, e ela olhou para mim e disse assim, como é que você adivinhou que eu estou passando tudo isso? Eu disse, não. É porque Deus, Ele ainda tem servos e Deus ainda revela. E naquele momento eu fiz igual a irmã Maria. Eu aproveitei a oportunidade e falei de Jesus para ela, ela aceitou Jesus. Então que nós possamos aproveitar as oportunidades, irmãs. Porque Jesus, Ele está voltando. Amém? E eu peço que as irmãs continuem orando por mim. Muito obrigada. Irmãos, como Deus é bom, meu Pai. Nessa madrugada eu peguei e falei, Jesus, leva a nossa irmã Divana hoje lá. Esse é meu pedido. E Jesus trouxe ela aqui, contando uma experiência amarga, mas é real, é fato real. Né? Então todos nós passamos por coisas que nós não queremos, mas todos nós estamos sujeitos. Vamos orar, vamos ouvir a nossa irmã Débora, no final que nós tira a oferta. Senhor Deus querido, mais uma vez estamos na Tua presença. Te louvamos por tudo, Senhor. E aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações. Prepara, Senhor, cada coração. E usa a Tua filha como vaso Teu. E fala conosco segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor. É difícil pregar depois dessa, né? Eu agradeço muito a Deus por ter me resgatado, ter me trazido a essa igreja, conhecido essas pessoas, né? A gente tem um carinho muito grande. Hoje eu fiquei muito feliz de ver a irmã Rosângela, estava com muita saudade, né? Toda vez que eu venho, vou me emocionar, toda vez que eu venho pregar, eu lembro muito de você, porque foi através de você que o Senhor me resgatou, né? Foi através de uma palavra e uma pregação sua, na primeira vez que eu pisei aqui, e eu lembro, né? É bem marcante essa lembrança. Bom, o nosso versículo de hoje é em Mateus 6, Marcos, né? 6:37. Ele, porém, respondendo, lhes disse:
dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. E aí, né, foi tirado, dai-lhe vós de comer, o nosso versículo. Mas eu gostaria de voltar um pouco antes, porque é muito rico esses versículos do capítulo 6. Então, eu vou ler, né, desde o versículo 30, né, a primeira multiplicação dos pães. E eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, pois muitos detalhes, né, porque o nosso Senhor é um Senhor de detalhes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito com o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para o lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram-lhe, o lugar é deserto e o dia já é muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares de aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhe, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em rancho sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo-os de 100 em 100, 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, e deu-lhes a seus discípulos para que pudessem diante deles, e repartir os 2 peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. E desse versículo, desse capítulo, né, esses versículos, o Senhor foi me guiando, né, através desde o versículo 30. Tá? Esse capítulo, né, esses versículo 30, começa nos mostrando o cuidado de Deus com quem faz a obra dele. Porque aqui diz que os discípulos vieram, né, de algum lugar, então eles não estavam com Jesus naquele momento, eles chegaram. E no versículo anterior, no capítulo 6, no começo dele, vai nos dizer que Jesus deu aos seus discípulos a ordem para eles irem de 2 em 2 pregar a sua palavra. Então, os discípulos eram isso que eles estavam fazendo, né? Eles estavam pregando a palavra de Jesus. E quando eles chegam, quando eles voltam, né, para o encontro de Jesus, encontram Jesus atencioso, mesmo com toda aquela multidão, mesmo com todos os afazeres que Jesus tinha. Jesus para tudo o que ele estava fazendo e dá atenção aos seus discípulos. E aqui me chamou a atenção que eles contaram tudo, tanto o que tinha feito quanto o que eles ensinavam. Então, Jesus parou para prestar atenção, né? E quantas vezes nós podemos parar 5 minutos para ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes nós paramos tudo o que nós estamos fazendo para ouvir a palavra? Mas Jesus sempre para tudo para ouvir as nossas orações. Ele sempre para tudo para ouvir a nossa palavra.
E quando retornaram, né? Então eles encontraram um Jesus atencioso, que ouviu tudo o que eles tinham para dizer, encontraram um Jesus que largou tudo para estar com eles. Quando ele convida os discípulos para o barco, ele quis se afastar um pouco do povo, para cuidar daqueles mais próximos dele. Enquanto aqueles discípulos estavam no barco, eles estavam sendo renovados, estavam se afastando do mundo, mas estavam se abastecendo de Jesus, né? Aqui não fala o que eles estavam fazendo no barco, se eles dormiram no barco, se eles estavam conversando com Jesus, mas a energia deles estavam sendo renovadas, porque eles estavam com Jesus. E a multidão viu para onde eles estavam indo, né? E aqui diz que eram multidões de várias cidades, de todas as cidades ali ao redor, né? As pessoas largaram tudo, né? Eles paravam tudo o que estavam fazendo para seguir Jesus. E hoje parece que é ao contrário. A gente quer fazer tudo o que a gente tem que fazer para depois seguir Jesus, né? Minha conversão com a do Claudinei, tem um pedacinho disso, né? Eu me lembro um dia que meu irmão já é cristão, né? E a gente estava tomando café e o Claudinei ainda não tinha vindo para a igreja, né? Eu também não tinha vindo. E o meu irmão falou assim: o que você está esperando para seguir Jesus? Não, mas é porque eu ainda tenho algumas coisas para consertar, né? E a gente ficava nisso. Não, mas é porque eu tenho que largar isso, porque Jesus não aceita. Mas é porque eu tenho que mudar isso, porque Jesus não aceita. E, na verdade, é o contrário. É quando a gente aceita Jesus, quando a gente se aproxima de Jesus, que a gente larga tudo por Ele, né? Não é antes desse processo. E quando a gente está no mundo, é muito difícil aceitar esse processo, porque a gente já quer vir perfeito, a gente já quer vir digno, né? E não é assim. A gente nunca vai se sentir digno de seguir Jesus, né? A gente sempre vai ser culpado pela morte de Jesus, né? Sempre vai ter essa culpa nas nossas costas. Mas o Senhor diz, né, para a gente entregar tudo na mão dele. Eu estava muito em dúvida sobre essa pregação, porque foi uma pregação muito rápida e eu não costumo montar uma ministração tão rápida. Eu gosto muito de estudar, de meditar, de procurar outros versículos. E eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me confirme, né, se essa ministração hoje é isso mesmo que o Senhor quer falar. E ele veio me confirmar com uma palavra do Ismair, né, que já deu uma pitadinha do que eu vou falar. E sobre a música também, né, sobre entrega. Então, para mim, essa foi a confirmação do Senhor. Voltando, na multidão, quando viu ele indo, né, a multidão ela estava faminta, assim como nós estamos hoje. Nós vivemos em dias que as pessoas estão cercadas por muitas coisas, muita distração, mas elas continuam vazias, né? Há uma fome em todas as partes. É uma fome de Deus, uma fome de amor, é uma fome de paz, de perdão, é uma fome de atenção e é uma fome de esperança. E quantas vezes você procurou Jesus não para adorá-lo, não para dizer que Ele é o Rei, que é o nosso Salvador, mas para que Ele saciasse a sua fome. E Ele sempre estava ali, disposto a saciar a sua fome. Quando Jesus vê aquela multidão, Ele sente compaixão. Ele sabe que o seu chamado é por almas. É almas para Deus. E esta compaixão fazia Ele agir, né? Não apenas sentir. E isso é uma grande diferença. Nós podemos sentir dó, nós podemos sentir pena, mas quando esta pena e essa dó vem com ação, isso é diferente do que só sentir, né? Eu lembrei muito do irmão Edson sobre o que ele disse na quarta passada, que ele deu a carona para o rapaz e tal, e porque ele sentiu, além de pena, de dó, ele sentiu o Espírito Santo, né, falar com ele, e isso gerou uma ação e que ajudou, né, o rapaz, assim quanto várias vezes o Ismair também fala aqui, né, de como ele quer salvar almas, como ele quer trazer almas para Jesus.
E assim, isso gera ação, né? Não fica só num sentimento. E era o que Jesus sentia, né? Essa compaixão dele fazia ele não ter o cansaço, porque ele era fisicamente homem. Então, ele cansava, sim. Mas ele nunca dispensou uma multidão por cansaço. Ele sempre estava pronto, disposto a falar, disposto a curar, desde que as pessoas, né, abrissem o coração, desde que a pessoa entregasse para ele, né? E depois dessa compaixão, onde há essa ação, né, a nossa tendência é olhar a falta, né? Aqui os discípulos, eles já começam a fazer algumas contas, né? Quando eles nos diz assim: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer, eles não tinham aquele dinheiro, né? Mas eles pensam exatamente nisso. Eles pensam no dinheiro que eles não tinham, no recurso que eles não tinham, nas condições que eles não tinham. Mas Jesus nunca perguntou o que faltava. Jesus disse para ele: dai-lhe-vos de comer. Não disse: e o que falta para vocês? Não, ele não pergunta, ele não questiona os discípulos. Ele dá uma ordem para os discípulos, para eles dar para eles de comer. Mas os discípulos, humanamente pensando, pensam exatamente nas faltas, né? E Jesus pergunta para eles, né? Quantos pães tens? Porque Deus, ele trabalha com o que existe. Ele não trabalha com o que não existe, né? Moisés, ele tinha uma vara. E Deus usou a vara dele. Davi só tinha uma funda. E Deus usou a funda dele. A viúva, como o nosso pastor disse aqui, né? Ela tinha azeite. Um pouco de azeite. Um resto de azeite. E o Senhor usou, né, o pouco do azeite. E o pouco na mão dos homens, ele continua sendo pouco. Sempre vai ser pouco, não vai ser suficiente. O nosso pouco sempre vai ser pouco na nossa mão. Mas na mão de Deus, torna abundância. Sempre quando nós entregamos algo na mão do Senhor, todas as vezes que eu vi milagres aqui na Bíblia, foi porque foi para a mão de Deus e virou abundância. E teve milagre. Tem uma passagem que fala, né, que a mulher não tinha nada, e aí o profeta chega e fala para ela arrumar os vasos, né? E o Senhor vai multiplicando aquele azeite, só parou depois que os vasos pararam. Não foi o azeite que parou, foi os vasos que acabaram, né? Então, nas mãos do Senhor é abundância. E Jesus diz aos seus discípulos: dai-lhe-vos de comer. Mas os discípulos não estavam prontos. Ainda não havia fé o suficiente, mesmo vivendo milagres com Jesus, mesmo estando próximo, mesmo vendo, eles ainda não tinham fé o suficiente para fazer. Eles questionavam Jesus, perguntando como, né? Será com dinheiro que a gente tem que ir lá e comprar? E os discípulos estavam no natural, mas Jesus trabalha no sobrenatural. E tem pessoas que vivem calculando: eu não consigo, eu não tenho, isso aqui não dá, eu não sou capaz. Mas a matemática de Deus é muito diferente da nossa. Onde termina a nossa força, começa o poder de Deus, né? Aqui, como a Edivânia disse, né? Quem sustenta é o Senhor. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, onde nossa força acaba, onde a gente acha não tem mais jeito, não tem mais como, o Senhor trabalha nesse momento. O milagre não começou na multiplicação. É lindo, muito lindo falar, né? Jesus multiplicou os pães. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Como soa bem essa frase, né? Mas antes da multiplicação, alguém precisou abrir mão. Alguém precisou estar disposto a dividir. Porque naquele tempo, não era como o tempo de hoje. Hoje ainda tem fome, mas eu acho que naquele tempo era muito mais difícil conseguir um peixe, conseguir um pão, né? E aquele menino poderia muito bem guardar para si.
né? Se ele não tivesse uma fé em Jesus, ele não teria ido lá e falado, está aqui, eu dou, né? E quantas vezes nós guardamos para nós o pouco que nós temos? É uma palavra que nós temos e nós não dividimos, né? É um momento, é um sentimento. Quanto a gente guarda só para a gente, né? Muitos querem milagres. É muito bom ouvir um milagre aconteceu, é muito bom ver uma cura, mas não querem entregar, né? Quantos querem a cura, mas não querem mudar, não querem entregar? Vitória sem lutas, é isso que o nosso mundo quer hoje. É uma colheita sem um plantio, é uma resposta sem oração, é uma multiplicação sem entrega. E Jesus, ele não faz a multiplicação sem ter a entrega. Jesus poderia muito bem ter feito cair pão do céu, sair peixe de rochas. Ele poderia ter feito tudo sozinho. Mas o Senhor escolhe usar as pessoas. Ele escolhe, ele espera até o último momento, até onde eles falarem, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer. E aí ele diz, né? Quantos pães tem? Ele já sabia que tinha pão naquela multidão. Ele já sabia que alguém tinha um pão. E o milagre começa então na sua entrega. Nesta noite, o que tem entre vós? O que está entre vocês? Que Jesus pode multiplicar. O que está nas suas mãos é nada, mas nas mãos de Jesus é um milagre. É uma família na qual você perdeu o controle? É um ministério? Essa particularmente foi para mim, irmãos. É um ministério que por causa da falta de apoio, você quer largar? É um dom que por falta de intimidade, você não busca mais? O que tem que Deus vai multiplicar? O que você pode entregar hoje para o Senhor? Deus está nos perguntando. E aquela dor que está escondida, que mesmo por fora parece superada, mas ela continua lá. Deus está te perguntando hoje, o que você ainda não colocou nas minhas mãos. Aquilo que ficar nas suas mãos permanece limitado. Mas aquilo que vai para as mãos do Senhor se torna extraordinário. Pare de olhar para as suas faltas. Pare de olhar para as suas limitações, para a sua pequenez. Não é isso que o Senhor disse. Ele disse, dai-lhes de comer. E Ele não disse o que você tem para dar. Ele só está dizendo, dá o teu tempo. Dá a sua palavra. Dá um momento. Apenas entregue tudo nas mãos do Senhor. E Ele vai multiplicar. Ali os discípulos poderiam ter pego os cestos e falado, vai multiplicar. Mas sem Jesus não vai. Quem deu a graça, quem levantou o pão e deu graças foi Jesus. Por nossas forças nós não conseguimos, irmãos. Eu queria muito trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de felicidade, de multiplicação, de provisão. Como nós já ouvimos essa campanha, dai-lhes de comer, é provisão. Mas o Senhor me tocou muito nisso, porque nós estamos aqui dentro e ainda temos muitas coisas que nós não entregamos a Jesus. Porque Ele só faz depois que a gente entrega. Ele precisou que os discípulos fossem lá e vissem que tinha 5 pães e 2 peixes.
E depois trazido esses 5 pães e 2 peixes para ele. E aí depois ele fez o milagre. Não foi na hora que eles falaram, despeça a multidão, porque eles têm que comprar comida. Não foi nessa hora. Foi na hora que eles trouxeram até ele. Então leve ao Senhor a sua fome. Leve ao Senhor a sua necessidade. Ah, mas eu já fiz isso. Eu já conversei com Deus, Deus não me ouve. Eu oro todos os dias, todas as noites. Mas será que é esse verdadeiramente o milagre que você quer? Ou você ainda quer resolver nas suas mãos? Você quer resolver com as suas forças? Será mesmo que você falou, Senhor, está nas suas mãos? E aí quando ele começa o trabalhar, quando ele começa a mudança, você fala, não, peraí, aqui, não, essa parte não. Isso aqui não. Não me tira isso, não me tira deste lugar. Eu estou familiarizado, eu conheço essas pessoas. O que eu vou fazer sem isso? O que eu vou fazer sem um carro? O que eu vou fazer sem dinheiro? O que eu vou fazer sem meu trabalho? Mas, Senhor, eu vou ter que mudar isso. Será que você começa a questionar o que o Senhor está fazendo? Depois que você pediu para Ele fazer? Para Ele mudar? Deus não quer pessoas cheias de recursos. Ele quer pessoas cheias de entrega. É isso que o Senhor está buscando no dia de hoje. Entrega. Então entregue tudo. Entregue suas mudanças. Senhor, é tudo seu. Minha vida é sua, meu trabalho é seu, meu ministério é seu, minha veste é sua. É tudo do Senhor. Renova. E aqui eu finalizo a minha mensagem. Eu peço perdão, né, aos irmãos, pois eu sou falha. Mas eu preciso entregar realmente o que o Senhor me confiou, né? Eu fiquei muito feliz em ver a Edivânia aqui hoje, porque foi também uma resposta, né? A gente se espelha em algumas pessoas, apesar que o nosso alvo é Cristo, a gente deve sempre se espelhar em Cristo, mas aqui na Terra, humanamente, a gente acaba se familiarizando com algumas pessoas, e ela é uma das pessoas que eu tenho muito carinho, né? É uma, assim como a irmã Betânia também, é uma irmã de oração, né? Então, Edivânia, você está nas minhas orações, né? Eu sei que o momento é difícil, é uma perca muito dolorosa, eu não imagino, apesar de já ter tido percas, mas não desta forma, né? Acho que todos aqui não passaram por uma perca dessa forma, mas Jesus está com você, Ele te ama, tá? E eles estão cuidados e guardados, tá? E é isso. Eu agradeço a atenção dos irmãos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É com muito respeito, com muito temor que eu subo aqui, né, nesse púlpito, que eu prego a palavra. E que essa palavra, irmãos, não fique somente aqui. Que vocês levem para casa. Eu queria muito que as irmãs do Círculo de Oração estivessem aqui hoje, né? Eu queria muito que as crianças estivessem aqui hoje, porque a gente acha que não, mas para elas também é muito importante. E qualquer palavra que a gente fala aqui, a gente tem que ter essa consciência que elas estão ouvindo, né? Então vamos semear, vamos buscar almas, que é isso que o Senhor espera de nós. Eu agradeço. Irmãos, louvamos ao Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que, graças a Deus, eu comecei a viver um novo tempo. Umas coisas diferentes estão acontecendo. Eu acredito que é o início. E eu pensava que era o fim. E quando nossa irmã estava ministrando, uma coisa que me soa no coração, que Deus trabalha com o pouco. Deus não trabalha com muito. E foi apresentado o pouco ali. E eles não estavam entendendo.
Muitas vezes Deus fala conosco que nós não entendemos. E o Senhor insistindo, dá-lhe voz. Mas e o dinheiro? Dá-lhe voz. Porque o Senhor sabia dos peixinhos. O Senhor sabia do pão. O Senhor sabe da sua limitação. Só que Ele sabe que Ele está entregue na sua mão. E Ele quer trabalhar com aquilo que está na sua mão. Nessa insistência, eu acredito que Ele pega... O Senhor está dizendo algo para nós. E apresentou, sabe aquele movimentinho que acontece? Que lá é um momento do Espírito. Aquele movimentinho lá entre eles. Oh, alguém conversou, o que está acontecendo? Não, é porque ele tem aqui um rapazinho que está apresentando 3 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Ah, é? Não. Porque aquele menino teve fé. Vai para aí. Apresenta para ele. Meu Deus. E o Senhor queria fazer uma grande obra no meio deles que eles não estavam pressentindo. Eu falo aqui em nome de Jesus, irmãos. Isso é revelação do céu. Muitas das vezes Deus quer fazer algo na nossa vida e nós não estamos vendo. Então Deus está trabalhando, coloca nós à prova para fazer milagre. Deus está colocando alguém à prova aqui. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Isso é revelação do céu. Deus coloca alguém em prova para ser aprovado. Naquele rebuliço tudo, daí um pouquinho, aqueles que estavam falando de dinheiro, daí um pouquinho, viu, presenciou Jesus apresentar o pão e o peixe. No início, quem sabe, a quem estava ali, se eu estivesse ali, eu ia ficar assim, meu Deus do céu, tem de pegar primeiro, que depois não vai pegar isso só um pouquinho, não vai sustentar. A verdade é essa, não é nada. Só que o Senhor multiplicou. Agora eu vejo lá, só cortando, está cortando, e enche um cesto. Meu Deus, o pão crescendo na mão do Senhor, tchuc, e com peixinho, né? Fazendo um lanchinho para eles. Um lanche que era de uma pessoa só, saciou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns historiadores falam que aproximadamente 15.000 pessoas. Tanto é que foi sentado de 100, 50, tudo bonitinho. E depois sobrou ainda, irmão, 12 cestos. Os irmãos sabem por que sobrou 12 cestos? Porque tinha 12 discípulos, cada um com um cesto. Se tivesse mais, era mais. E todo cheio, todo mundo comeu, acho que chegou no fim, né? Não, então me dá mais. Alguém falou, não, vou deixar para depois, que é falta de educação, vou ver todo mundo comendo. De repente, repetindo de novo. E cesto no meio do povo, e todos foram alimentados. Como é bom participar da bênção. Mas muitas das vezes, nós não somos dignos das bênçãos. E muitos não vão receber bênção porque não acreditam, não crê. Mas eu estou me preparando, porque aquilo que Deus quer me dar, irmão, eu quero. Não é verdade? Não é ganância nem nada. Isso quer dizer, você está fazendo o caso daquilo que Deus está te dando. Tem pessoa que não vai receber, porque isso aqui Deus está dando correção aqui. Tem pessoa que não vai receber a bênção do Senhor, irmão, porque não faz caso daquilo que Deus deu. Está que nem aquele rapaz dos filhos pródigos lá, um gastou, esbanjou, e o outro ainda achou ruim quando deu, mas ele não estava fazendo caso do que o pai tinha para ele. Tanto é que o pai falou assim, você faz o banquete a hora que você quiser, meu filho. Você não precisa nem pedir para mim, mata o bezerro cevado aí e faz festa. Que o Senhor possa nos dar essa fé. E eu acredito, em nome de Jesus, nós vamos interceder. Nós estamos num número pequeno. Mas, irmãos, Deus pode fazer muita coisa no nosso meio. O Senhor está procurando pessoas que se entregam. E quando você se entrega a Ele, irmãos, acabou. Você se entregou, você não é mais senhor da sua vida. Ele faz coisas tremendas. Então o Senhor fala comigo e com você. Você que tem uma chamada do Senhor, se prepara. É igual um louvor que fala assim, se Deus quer agir, se prepare,
Tem um louvor que fala desse jeito: se prepare. Ele ouviu o seu clamor e mandou te dizer que vai abençoar você. Se coloque em pé, por favor, nós estaremos orando. Pai, te louvamos. A palavra não é minha, a palavra é sua. E Isaías vai dizendo assim, que a sua palavra não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Então eu sei que o Senhor não deu essa palavra à toa. Ela tem um endereço certo no coração. Ela tem um endereço certo na vida do teu filho, na vida da tua filha. Então receba a mensagem do céu para a sua vida. Acalenta o seu coração. Receba o bálsamo do Altíssimo. Receba pão vivo do céu. Receba peixe do céu. Receba providência para a glória do Senhor. O inimigo pode falar que não tem condições, mas o Senhor está dizendo: tem condições, eu ajo, eu curo, eu revelo, eu opero, eu saro, eu faço, eu salvo, eu livro, eu levo, tudo está na mão do Senhor. Pai, Tu és o Deus de perto e também de longe. Entra com providência na vida dos teus filhos, aqueles que estão crendo em Ti, aqueles que ouviu a Tua voz e estão se entregando. Milagre do céu vai acontecer. Pai, o Senhor simplesmente apresentou pão e apresentou peixe, e o milagre aconteceu. Nós apresentamos, ó Pai, a nossa queixa, nós apresentamos a nossa dor, nós apresentamos, ó Pai, aquilo que temos, a nossa fé, a nossa confiança. Então, no nome de Jesus, Pai, sela, sela com a vitória, abres porta. Checa lá, bachuri, canta lá, mai. Pai querido, muda a circunstância, muda quadro. Pai, faça mudança, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te adoramos. Ei, macarabachuri, canta labás. Está nas tuas mãos. Crendo, Senhor, no teu milagre, crendo, papai, crendo em Ti, Ricalabachuri canta labas, crendo em Ti, meu Pai, está nas tuas mãos, para a glória do Senhor. Guarda o teu povo, livra de todo mal. Da continuação dessa semana, checa labachuri canta labas, Tu és dono do tempo, checa choqueche cantarabas. Senhor, nós profetizamos, clamechur cantarabás, alebi cantarabai, ele canta, chica labachu, chica andai, rica, chuquete cantarabás, está nas tuas mãos, Senhor, rica lamai, alamachuli canta lamai, rica chu. Cantai, 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 que te cantarabas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ah, papai, muito obrigado, Senhor. Te damos graça. Que o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, repouse sobre todos. Todos digam amém e amém e amém. Obrigado, Senhor.